Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia de Luciano Clay, historiador, biógrafo de Bezerra, com esse programa sobre memória, historiografia, claro, relativo à vida de Bezerra. Mas eu queria, antes de começar o programa, apresentar os outros programas que vão passar no decorrer da semana. Terça-feira, temos às 20 horas o programa Hermínio C. Miranda, o grande escriba, conversando aqui com Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio, sobre a vida e a obra do pai. Na quarta-feira, temos o programa Resenha Literária, também às 20 horas, com Silvio Mariano, pesquisador, documentarista espírita. É um programa sobre livros, à guisa de indicação. Na quinta-feira, temos o programa O Metro que Melhor Mediu Kardec, que é um programa sobre a vida e a obra do Herculano Pires, conversando aqui com Dona Heloísa Pires, educadora, filha do Herculano. São 4 programas semanais. O de hoje de Bezerro, o de Hermínio na terça, na quarta resenha, na quinta o de Herculano, todas às 20 horas. Mas temos também os programas mensais, que acontecem somente aos sábados. Todo primeiro sábado, às 20 horas, temos aqui o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, conversando aqui com Charles Henri Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. É um programa sobre memória, historiografia, fontes primárias. No segundo sábado, também às 20 horas, com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da USE São Paulo, o programa Memórias e Reflexões traz aqui as memórias do querido César Perry e também as memórias do movimento espírita brasileiro. Um homem que foi presidente das 2 maiores instituições do Brasil, conhece o movimento espírita como nunca e participou de grandes momentos. Já. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias, com o curador do Museu ACOL, Allan Kardec Online, Adair Ribeiro, que é aquele que detém o maior número de documentos do alvorecer do Espiritismo em França, da época de Kardec, e ele apresenta aqui no nosso programa. No quarto sábado, sempre às 20 horas, temos o programa O Eco da Imprensa Espírita, com Leonardo Marmo, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. A gente aqui trata do que sai na imprensa espírita do Brasil naquele mês. É o programa de maior visualização do nosso canal. Então, isso posto, 4 programas semanais e 4 mensais, 8 programas à disposição de vocês. Vamos agora fazer a prece, agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade de, junto com Luciano Clay, conversarmos sobre a vida do médico dos pobres, conversarmos sobre a obra do grande Kardec brasileiro e conhecer um pouco mais aquilo que nós não sabíamos, pois estava coberto pela poeira do tempo. E a historiografia veio resgatar. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, sem mais demora, eu vou colocar aqui conosco Luciano Clay Filho, para uma conversa saborosíssima. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui na presença amiga de Luciano Clay para mais um programaço Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Meu amigo Luciano, boa noite. Eu não vou dizer que camisa bonita, Fernandinho, mas que cadeira bonita é essa, Luciano Clay? Tudo bom, meu amigo? Tudo, meu querido. Você presta atenção em tudo, viu? Bom observador. A cadeira, na verdade, sinal realmente bonita e, sobretudo, confortável, é do meu garoto, do Davi, né? O afilhado espiritual do Dr. Bezerra de Menezes, a quem ele deve, inclusive, a cura de um problema de saúde na infância. Então, ele me emprestou hoje aqui para que
eu pudesse, nesse espaço que é dele, fazer hoje a nossa live, a nossa conversa semanal. Eu e Luciano, a gente não vai poder contar para vocês, né, pelo respeito devido, mas a gente contou que um amigo nosso, dirigente espírita, estava numa live, a cadeira estava tão confortável que ele caiu no sono, em plena live, com a boca aberta. Ainda bem que você não é o entrevistador, viu, Luciano? Graças a Deus. Não dormia mesmo. Luciano, querido, o último programa, inclusive a gente revelou para o pessoal, a gente não entrou no domingo, a gente tinha gravado no dia de nascimento de Bezerra, né? No 29 de agosto. Por isso que no domingo eu não pude, né, fazer o que eu vou fazer agora. Luciano Clay, parabéns pelo Ferroviário Tubarão do Ceará, né, ter se classificado, o acesso da Série D para a Série C, Luciano. Isso é um motivo, é uma coisa sem importância, mas como diz Milton Neves, Luciano, das coisas sem importância, o futebol é a mais importante, né? Meu irmão, parabéns, você ficou feliz? Meu filho, muito feliz. Eu sou, como você também, apaixonado pelo esporte número um do brasileiro e costumo lembrar sempre, embora estejamos no programa para falar sobre o doutor Bezerra, que ele era desportista. O doutor Bezerra, inclusive, participou de agremiações que, na época, valorizavam o principal esporte do Brasil, que era a corrida de cavalo, né? Do Hipódromo Nacional, ele foi sócio do Hipódromo. Não havia as apostas que atualmente existem, mas, inclusive, tinha um filho também que era o barão, assim chamado, o Otávio, do segundo matrimônio, com a Cândida Augusta, que corria. Tinha um cavalo que estava sempre presente. O doutor Bezerra gostava de esporte, assim como nós, né? Você torcendo o seu Santa Cruz, que é um time também que eu tenho um carinho muito grande, tem as mesmas cores do nosso Ferroviário, e o Ferroviário que neste ano completou 90 anos, ele é de 1933, e por herança paterna, as boas lembranças que você guarda dos nossos pais, meu pai, no caso, em particular, que eu tive a oportunidade de acompanhá-lo nas cadeiras cativas. Eu ali assisti aos jogos no estádio Presidente Vargas, né, velho PV, e cheguei a ver quando criança ainda, né, vi pessoalmente o Pelé jogar aqui nesse mesmo estádio, levando uma surra, né, o Pelé apanhando em 73, eu era garotinho, apanhando do Ceará, né, que na época jogou contra ele. Mas Ferroviário, com muita alegria, é um time para espírita. Você viu o sofrimento nosso aí domingo, nos pênaltis, time que fez uma excelente campanha. Eu digo time para espírita que você tem que ter muita resignação ou resiliência Yes. para poder torcer por ele. Luciano, eu fui fazer uma caridade, viu, pessoal? Amizade é um problema, viu, Luciano? Acreditem, eu fui assistir o jogo todo, passou na TV Brasil, do Ferroviário. Pessoal, nos descontos já tinha passado o tempo normal. O time do Maranhão faz um gol que iria desclassificar o Ferroviário, né? Eu pensei em Clay na hora, chega, foi com pena do Luciano Clay, mas na bacia das almas, depois de levar 1-0, acontece aquele gol espírita, o rapaz bate escanteio, o zagueiro vai tirar a bola entra e levou para os pênaltis e o Ferroviário. Luciano, aquilo ali, se for o meu Santa Cruz, eu digo, meu Deus, só que não foi teste para cardíaco, né, Luciano? Você usou bem a expressão, foi o típico gol espírita, como alguns locutores dizem, né? Que ninguém sabe até o momento se foi do céu ou se foi contra, né? Mas misteriosamente, já acabando o jogo, eu já tinha dado por terminado o jogo, o Ferroviário leva para os pênaltis e nos pênaltis a história se modifica, né? Mas é bom, meu filho, eu gosto demais. Essa questão desportiva que Chico Xavier resolveu se despedir de nós num dia tão especial para o povo brasileiro, né? O último campeonato mundial de futebol que nós logramos alcançar, o pentacampeonato, foi no dia 30 de junho de 2002. Se esse esporte não fosse tão interessante para a nossa gente, para o nosso povo, ele não teria escolhido esse dia de festa para se despedir de nós, né? Agora eu vou revelar uma coisa aqui. Sim, Luciano, o Ciel é pernambucano e é um exemplo, né? 41 anos já,
e jogando o fino da bola. Agora, Luciano, eu fui ligar para Luciano para dar os parabéns. Pessoal, Luciano Klein estava rouco de tanto gritar pelo time dele, viu? Foi impressionante. Nem em palestra eu fico rouco, né? Mas é a forma de descarregar também. Sou muito contido e, de repente, é uma das oportunidades que eu tenho de descarregar um pouco as tensões cotidianas, né? Na hora de torcer pelo meu ferroviário, que é tão Luciano, raro gritar, né? vamos agora, então, parabéns ao Tubarão, né? O rei dos sete mares, já está aí, acendeu. Fiquei na Série D e você vai para a Série C. O que é Vai que eu vou subir. fazer? Luciano, mas no domingo eu liguei para Luciano por duas emoções. É uma não tão importante, mas é a alegria da vida, do povo, né? Questão de futebol, mas um momento muito emocionante, Luciano, porque a gente fez aquele programa e no programa o Luciano declinou, contou aqui novamente aquele fato do AVC do José Raul Teixeira quando ia viajar para os Estados Unidos, para o Canadá, sei lá. E quando aparece o doutor Bezerra de Menezes dizendo que ele não desencarnaria ainda, né? Então, quem estava vendo o programa no domingo foi nada mais, nada menos que o próprio José Raul Teixeira, né? Luciano, com muita delicadeza, e eu agradeço, mostrou a mensagem de Raul para mim, não é? O Raul agradecendo muito, com humildade, eu fiquei impressionado com isso, Luciano, né? Um homem feito Raul com humildade, agradecer e contou. Realmente foi do jeitinho. Olha, o Bezerra me apareceu, ainda recontou novamente. Agradeço, o Raul citou meu nome, aquilo ali para mim é um troféu, viu? O Raul teclar meu nome. Luciano, foi um momento de emoção e que alma magnífica Raul Teixeira, né, Luciano? Eu sou suspeito, Bruno, porque eu tenho um amor imenso pelo Raul, que conheço pessoalmente e privo até da intimidade do Raul desde 1988, quando eu o vi por primeira vez aqui em Fortaleza. Então, o Raul, que eu tenho como um pai do coração, ele sempre nos incentiva muito carinhosamente, nunca deixou de me chamar de Luke, até hoje, depois de tantos anos. E mostrei para você como incentivo, porque o Raul foi uma pessoa que incentivou sobremaneira a minha vida, muito ligado ao movimento de juventude, na época era muito jovem, sobretudo em 1989, quando integrávamos a Mocidade Espírita Joana de Ângeles, aqui em Fortaleza, e nós estávamos passando por um momento ainda difícil, vida acadêmica, atividade profissional, muito jovem, e o Raul, numa conversa que teve conosco, por ocasião de um evento local, ele demonstrou, primeiramente, um conhecimento muito intenso a respeito daquele jovem que timidamente o procurava para receber autógrafo de um livro. E ele guardou nosso nome, no dia seguinte nos chamou pelo nome, e de lá para cá nunca mais nos separamos, né, em termos de contato, de conversas, temos uma identidade muito grande com o Raul. Quando presidente da federação, o trouxemos várias vezes, e é até bom que fique registrado nesse programa. Se nós assumimos a presidência por primeira vez da Federação Espírita do Estado do Ceará, e nos vinculamos ao movimento federativo a partir de 2003, eu devo isso ao Raul. Quem estando aqui em Fortaleza foi ele que insistentemente pediu para que nós nos aproximássemos mais da Olga Freire, que é uma companheira muito amada, que precisava do nosso suporte à época, à frente da federação. E foi a partir de então, por essa sugestão desse amigo muito amado, muito querido, que mercê da misericórdia divina, eu tive a oportunidade de reencontrar na presente jornada, que nós nos encaminhamos pelo trabalho federativo. O tempo mostrou que as sugestões do Raul foram muito pertinentes. E o Raul chegou também a prever, nunca nos esquecemos disso, com a mediunidade extraordinária também, que ele é peculiar, em 1997, uma conversa que tivemos com ele sempre perguntando a respeito dos trabalhos, talvez ele nem se lembre disso, vou encaminhar essa palestra para ele, esse nosso bate-papo para ele, e ele vai talvez lembrar disso, e o Raul fechando os olhos disse, Luke,
prepare-se, porque os serviços a favor da causa do Senhor, ele sempre usava essa expressão de Jesus, tem um preço, né? Então, já sinalizava para um problema pessoal grave que eu passaria no ano seguinte, praticamente, a revelação que ele fez, e até então eu vivia numa calmaria, numa tranquilidade, dito e feito, né? Então, eu nunca me esqueci do Raul. Houve esse acidente com ele em 2011, fomos um dos primeiros a saber, fomos nós até que comunicamos ao Nestor João Mazotti, também um amigo querido, então presidente da Federação Espírita Brasileira. Mas graças a Deus, e com a interferência do doutor Bezerra, isso citado pelo próprio Raul, ele permanece conosco. É muito importante ter o Raul Teixeira conosco. O trabalho que agora faz praticamente 43 anos, né, da fundação da CEF, em Niterói, instituição por ele fundada, o Remanso Fraterno, que é uma instituição modelar, e nós não podemos esquecer do Raul, o trabalho que esse companheiro extraordinário legou como orador, percorrendo os mais longínquos rincões do nosso país e do mundo inteiro, né? Secundando aí os passos do nosso Divaldo Franco. Os dois são muito entrosados, são almas também afinizadas para a divulgação e a vivência do ideal espírita. Então, eu agradeço, meu querido, a lembrança do nome do Raul, que sempre que eu posso eu homenageio. Devo muito a esse companheiro muito amado, muito querido. Repito, um pai para mim pelo coração, até hoje. Sempre nos comunicamos permanentemente, diariamente, através do WhatsApp. Então, um amigo muito caro. Então, vida longa ao Raul. Gratidão, Raul. Beijo na alma. E é uma honra para a gente, o Raul, assistir o nosso programa, qualquer que seja o episódio. Luciano Clay, vamos agora para sua pesquisa. É impressionante o Bezerra de Menezes, né? Quanto mais a gente vai descobrindo as coisas, né? É um risco antecipar, mas eu tenho a impressão que esse programa de hoje vai ser um dos mais belos que a gente já fez, Luciano. Pela temática, a gente viu todo o relacionamento de Bezerra com as duas esposas, né? Com Dona Dodoca, programa passado. Luciano, aí tua pesquisa avança para a vida familiar de Bezerra, né? E o Bezerra escrevia seus romances, onde a gente pode ver alguns personagens daquele como alter ego de Bezerra, não é? A gente viu o Leopoldo Dantas, né? Hoje a gente vai ver outro também aqui. Luciano, o Bezerra era um pai que gostava muito de abraçar os filhos, falava fininho e semelhante a você com barbão, não sei se você faz a mesma coisa, né? O Bezerra gostava de roçar a barba no pescoço das crianças, né? Então, o Bezerra, tamanho afeto ele tinha, era assim mesmo, Luciano. Uma alma de mãe, né? Uma alma muito afetuosa, como todo cearense de essência, né? O povo cearense é um povo muito acolhedor, um povo que gosta de abraçar. Nunca me esqueci, na época, quando o saudoso Karol Wojtyla, o grande Papa João Paulo II, esteve aqui em Fortaleza, ele recebeu um abraço de um cearense que rompeu ali a segurança e, no descuido daqueles que cercavam o sumo pontífice, chegou no Papa e deu um abraço no Papa, né? Disse: estou encostando meu coração no seu coração. E depois ele faria menção a esse fato, né? A surpresa do abraço, que é típico do brasileiro. O brasileiro gosta de abraçar. Nós somos latinos, falamos muito com o corpo, com as mãos. E no caso do Dr. Bezerra, ele era extremamente tátil. Ele pegava nos filhos. Indo até, Bruno, é curioso, na contramão da cultura oitocentista, que muitas vezes exigia do pai e da mãe comportamentos típicos, um certo distanciamento, para que o filho não tivesse talvez tanta aproximação, achando que o respeito se impunha dessa forma. Então, isso faz parte de um momento da nossa história. O doutor Bezerra, não. Ele era exatamente isso que você colocou, e nós descobrimos aquele pai que falava fininho,
como nós já vimos em programas anteriores, põe apelido em todos os filhos das esposas, chamando a primeira de Mariquinhas, a segunda de Dodoca, os filhos nós vimos aqui. Então, só alguém que é muito terno na sua maneira de lidar, é muito autêntico, é muito genuíno, é muito real, é que consegue, com esse tipo de atitude, marcar indelevelmente a vida dos filhos. Ele era amado pelos filhos. Os filhos tinham uma paixão, um sentimento de fascínio pelo pai, arrebatador. Então, isso, de fato, pela forma carinhosa como ele se postava numa época que esse comportamento não era assim tão comum. E a história da barba é verdade, né? Realmente ele roçava a barba muito maior do que a nossa, inclusive a minha caçula Sofia, que você conheceu pelo vídeo, né? A mais novinha, de 15 anos, nós, desde que ela era pequenininha, nunca mais tiramos a barba por conta dela, né? Ela não gosta que eu tire a barba, os outros não, meu pai não queria, mas por causa dela é que mantemos a barba, porque uma vez ela pequenininha, tiramos a barba, ela me desconheceu, né? Então, por causa dela é que nós mantemos a barba. Então, essas coisas de família, de filhos, como você aí com as suas também, eu sei que você é um pai no estilo Bezerra de Menezes e um filho no estilo Bezerra de Menezes, com a dona Fabiana, você com sua mãezinha. E são essas coisas que nos permitem, sabe, meu irmão, num momento tão difícil pelo qual passa a humanidade, e o nosso movimento também, as dificuldades, sobretudo nesse campo afetivo, de nós aproveitarmos um espaço tão precioso num domingo à noite, em que as famílias estão normalmente reunidas, para falar dessas características desse homem de bem que foi realmente um grande pai de família. Luciano, eu nunca usei barba, mas eu dei e ainda dou muito cheiro, viu? Muito Ah, cheiro. E eu conheci Sofia, não é? Antes da gente começar a gravar. Luciano, eu juro que eu ia perguntar. Eu agradeço a você, você se antecipou, não é? Que foi Sofia que pediu para Luciano passar a usar a barba, né? Não tirar mais a barba, né? Olha lá. Meu amigo, aí vamos para casamento e mortalha. Luciano, o aspecto familiar sempre, o Bezerra de Menezes, como você diz, um coração de mãe, o Bezerra de Menezes dá um conselho aos pais. Isso é tão atual, Luciano. Está lá em Casamento e Mortalha. Que, por exemplo, as mães façam tudo para desenvolver uma relação com a moça, com a filha, de confidente, uma relação que traga para aquele diálogo os segredos do coração. Isso salva a moça, os jovens, da perdição, da influência nociva, das más companhias. Isso é de uma beleza ver o doutor Bezerra trazer isso numa obra, né? Casamento e Mortalha, né, Luciano? fantástico, pô, e atualíssimo. Eu fico impressionado. Nós fizemos vários recortes de textos que inserimos no livro e que são de uma beleza e, como dissemos, de uma contemporaneidade que nos impressiona. Essa obra citada por você é uma pena, né? Casamento Imortal, que é uma obra inconclusa, porque ela era publicada em folhetim no Reformador, que no século XIX tinha circulação quinzenal. O doutor Bezerra desencarna e, infelizmente, como ele ficava enviando os manuscritos para dar concepção à publicação, a obra foi interrompida. Ninguém sabe até hoje o paradeiro desses textos, se ele concluiu a obra, possivelmente sim, mas até hoje nós não temos o resultado dessa obra, que é uma das mais autobiográficas dele. Todas são, né? Como você colocou, o alter ego, o outro eu, né? Você se projeta no outro. Então, o doutor Bezerra de Menezes emprestava muitas qualidades suas, muitas coisas do seu cotidiano, dos seus amigos, homenageando-os, aliás, através dos personagens dos seus vários romances, entre os quais Casa Mal Assombrada, traduzida posteriormente com o título de Casa Assombrada, Viagem através dos séculos, As Fases da Vida Humana, que é um romance ainda inédito, foi o primeiro por ele lançado, ou seria lançado a partir de 1885, ainda hoje nunca foi publicado, mas ele conclui o romance em 1885, e este é a que você faz menção. E ali, de fato, querido, nós podemos ler, pelo que sobrou, das páginas do Reformador, acompanhando essa obra, que é
aquela, inclusive, que o professor Canuto Abreu lança mão para extrair para a composição do seu conhecido livro, lançado na década de 1930, na revista de Metapsíquica de São Paulo, e depois transformado em livro em 1950, e ainda hoje publicado, né, pela Federação Espírita de São Paulo, a FEESP, à época, prefaciada pelo comandante Edgar Armon. Então, o doutor Bezerra, ele ali vai falando exatamente das questões, como ele entendia em seu tempo o papel do pai, o papel da mãe, a questão da importância exatamente desse estreitamento de elos, de vínculos, que tem tudo a ver com aquilo que queremos com o Espiritismo, já que estamos na família, e você falou do Raul. O Raul, durante as palestras, os seminários que ele fazia, era um dos temas principais dele abordar essas questões relacionadas à vida e família. Aprendi muito com o Raul Teixeira. Então, isso vai muito com o que o Raul coloca nessa questão de nós estarmos sempre procurando, através do diálogo, numa sociedade em que nos distanciamos tanto uns dos outros, através disso aqui, que eu considero um dos maiores inventos do século, porque aqui você tem a fotografia, você tem o cinema, você tem o rádio, você tem a televisão, você tem tudo, o computador em si, que é um computador portátil, mas às vezes em casa mesmo, nos restaurantes, você se distancia. Então, falta esse diálogo, falta essa interação numa vida corrida como a nossa, numa sociedade consumista. Isso você está colocando que é grandemente importante, essa percepção da amizade real, verdadeira, do afeto de uma mãe, no caso daí do exemplo citado por ele, do referido romance inacabado, e da filha, né? Ainda mais do século XIX, que havia esse distanciamento, tudo era muito imposto, né? Não havia tanto diálogo assim, principalmente dos pais. Essa família quebrava esses paradigmas de outrora, ela ia exatamente na contramão disso. Tanto as duas mães, né? A primeira, nós não tivemos muita notícia, mas era uma mãe afetuosa, claro que os filhinhos ficaram, que foram adotados pela segunda, que teve várias filhas, né? E todas elas devidamente educadas pela mãe, a Dodoca, a segunda companheira do Dr. Bezerra de Menezes, que era realmente um ser excepcional e não podia ser diferente, né? Para dar o suporte à missão extraordinária do marido. Luciano, veja bem, há uma obra, você falou Casamento e Mortalha, inconclusa, né? Há uma obra não publicada, mas a gente vai extrair aqui da tua pesquisa, né? Que é uma passagem de uma beleza pessoal, são nuances de Dr. Bezerra de Menezes que a gente está conhecendo aqui agora, eu e vocês que estão assistindo o programa, né? Para a gente ver que Dr. Bezerra ainda é mais belo do que supunha o movimento espírita, né? Luciano, a outra obra, Viagens através dos séculos, né? Essa obra não publicada. Há um personagem, André Cavalcante, que eu quero que, quando, no decorrer da resposta, você me diga que a semelhança de Leopoldo Dantas, a gente pode dizer que é um alter ego de Bezerra, né? André Cavalcante tem um pensamento, Luciano, que eu peço o teu comentário. Luciano, ele diz o seguinte, né? Isso para nós que somos pais, para vocês aí que estão assistindo, são pais, mães, irmãos, né? Olha o que diz o André Cavalcante, né? Quem tem uma família de anjinhos não curva a fronte ante as misérias da vida. Isso é de uma beleza, de uma grandeza, Luciano Klein. Né? E o André Cavalcante, é o Bezerra que está ali escrevendo uma beleza dessa, né, Luciano? Eu sou fascinado por essa obra, que tive a oportunidade de ler. Repetimos, é uma obra inédita. Os originais encontram-se no setor de obras raras da Federação Espírita Brasileira. A obra foi manuscrita, está em processo de digitação. É um romance pioneiro, doutor Bezerra, e por isso merecia ser publicado o mais breve possível, claro que com devido cuidado, né? Porque, como toda obra de época, você tem que fazer o necessário estudo, ter um bom paleógrafo que saiba ler e entender os textos antigos, a escrita do Dr. Bezerra, que era uma letrinha fininha, inclinada, pequenininha, e também entender a questão do contexto, além de um paleógrafo, um filólogo, um professor
de língua portuguesa, um historiador, um antropólogo, porque são muitas questões. É uma obra realmente fascinante, desde os primórdios da civilização brasileira, desde a chegada do padre Manuel da Nóbrega, de José de Anchieta. Ele cita esses personagens que depois voltam, é interessantíssimo isso, desencarnados para do mundo espiritual do século XIX, inspirarem o trabalho do médico André Cavalcante. Ele até usa o Cavalcante da sua própria família, que era o nome dele. Então você percebe perfeitamente que é o Dr. Bezerra de Menezes. O mais interessante é que ele ali assimila muitas características, além dele próprio, de amigos, como o médium João Gonçalves do Nascimento, porque o André Cavalcante era médium. E o mais impressionante, Bruno, já que você me permite, antes de chegar à resposta final, eu sempre vou fazendo a volta, meio com essa prolixidade, mas eu fico ansioso de compartilhar com o público algumas informações que eu não sei quando vocês vão ter, né? De repente, nós vamos antes, desencarnamos, fica alguma coisa aqui, né? Embora o Bruno vá, já garantiu para mim que vai antes de mim, né, Bruno? Nós vamos juntinho mais para frente. Mas o fato é que é impressionante porque o Dr. Bezerra de Menezes, retratando-se nesse personagem, você fez uma leitura precisa, essa história do alter ego, ele descreve no século XIX o André Cavalcante como médium, participando de uma reunião espírita, e aí ele descreve todo o ambiente psíquico. Aí fala da presença do espírito de Manuel da Nóbrega, que no futuro estará atuando no movimento espírita, né? Do nosso Emmanuel. Fala de José de Anchieta, do Índio Tibiriçá, que eram amigos espirituais do encarnado. E aí descreve todo o ambiente, querido. É impressionante porque esse tipo de narrativa, e os espíritos vêm de dimensões espirituais, de planos espirituais. Essas notícias nós só vamos ter na década de 20. O primeiro a falar de colônias espirituais de uma forma mais contundente é o reverendo Dale Owen, né, Na Vida Além do Véu, uma obra que foi publicada pela Federação Espírita Brasileira, vertida ao português, em que ele descreve colônias espirituais, e, sobretudo, o nosso repórter do Mundo Maior, pela via mediúnica de Chico Xavier, André Luiz, com a obra inaugural, que vai dar nome à série Nosso Lar. Então, nós vamos ter a descrição disso, como é que os espíritos se manifestam, como é que os espíritos vão visitar o ambiente. E o doutor Bezerra descreve, através desse personagem, a visita a uma reunião mediúnica no centro espírita. Veja só que coisa curiosa, né? É impressionante. É uma obra realmente extraordinária. Por isso que eu sou encantado por ela, porque já li a obra que, sinceramente, não sabemos quando ela será publicada com o selo da nossa Federação Espírita Brasileira, que detém os originais desse precioso documento. Então, de fato, querido, o doutor Bezerra de Menezes, ele nos fala a respeito dessas questões que nos impressionam sobremaneira com uma narrativa de um excepcional romancista, que tanto vai nos envolvendo à medida que nós vamos degustando, saboreando esse material. Então, ali ele se retrata, de fato, no médium André Cavalcante, que também era médico, tem uma vida muito sofrida, e aí ele toca em vários momentos na questão também do relacionamento desse médico com a família. A esposa, que era uma alma fim, que acreditamos aí, ele já se reportava, pegava muitos elementos da Dodoca, que era a segunda esposa, a Cândida Augusta, que eu até uso, inclusive a desencarnação dela, embora seja uma ficção, porque Dodoca desencarnou depois dele, em 1909, de Bezerra de Menezes. Ele fala da desencarnação da Dodoca, que eu coloco até no livro, e mostrando o vínculo também com Maria de Nazaré, que o doutor Bezerra de Menezes tinha. Então é impressionante essa forma como ele enfatiza a questão familiar, a importância novamente dos filhos, das filhas, que no caso aí são mais filhas que o casal tinha, e coincidentemente o doutor Bezerra vai ter com a Dodoca mais filhas do que filhos, né? Vai ter muitas meninas que ele não teve do primeiro casamento, foram dois garotinhos. Então, é algo deveras, querido, impressionante. Luciano, só um detalhe, eu brinco muito com Dona Heloísa Pires, porque ela tem uma definição maravilhosa, ela é muito bem-humorada, ela diz, Bruno, o plano espiritual é lindo, não é? Mas eu quero me encontrar com papai, com mamãe, Herculano, mas não tenho pressa, né? Eu vou dizer a mesma coisa, viu, Luciano? Você disse que eu vou partir primeiro, eu não tenho pressa, mas eu sou muito educado pela minha mãe, eu dou a vez aos mais velhos, viu? Aos mais velhos, você pode passar à frente, viu? Vamos prosseguindo, né? Até quando Deus permitir. Luciano, eu vou fazer um pedido a você.
relativo a essa obra, Viagens através dos séculos. Mas, Luciano, eu, há muitos anos atrás, quando eu estava aprendendo a dirigir, o meu instrutor de direção dizia uma coisa que eu carreguei isso para a vida, né? Ele dizia que sempre o cuidado, a atenção, não corra. Lembre-se que você tem em casa a tua família que te ama. E a gente fica mais velho, casa, tem filhos. Eu trouxe isso para a minha vida. Quando eu estou com um problema lá fora, esse meu instrutor vem à minha mente, né? Lembra-te dos anjinhos, como diz o André Cavalcante, né? Então, isso ajuda a gente a segurar. Mas, Luciano, o pedido que eu lhe faço, essa obra eu sei, ainda não foi publicada, né? Duas perguntas em uma. Há a possibilidade da FEB, a Federação Espírita Brasileira, editar Viagens através dos séculos, e caso a FEB não demonstre interesse em publicar, meu amigo Luciano Clay poderia publicar essa obra para a gente? Não, com certeza, mas a primazia em respeito à nossa Casa Mata, a Federação Espírita Brasileira, que inclusive franqueou gentilmente, né, as pesquisas que fizemos, o acesso a esse setor de obras raras, é da FEB. Então, nós obtivemos, né, a cópia desse material, que está manuscrito, mas eles já estão em processo de digitação e aproveitando aí para acalmar um pouco essa ansiedade dos que vão lendo aí, porque são páginas realmente estonteantes, de uma beleza singular que o Dr. Bezerra de Menezes, por ser seu primeiro romance, escrevia. Isso, repetimos, em 1885. Então, a FEB tem essa primazia, repetimos, e deve publicar a obra. A informação que nós obtivemos é que eles estão desejosos de publicá-la o mais rápido possível. Apenas nós observamos e ponderamos como historiador, porque você tem que ler com muito cuidado, reler algumas passagens, porque tem coisas de época, historicamente também, você precisa de um suporte de um historiador, porque tem, claro que você tem a licença poética do escritor, e o Dr. Bezerra vai ficcionar, entremeando ali a fatos reais, né, da narrativa, mas tem algumas informações históricas que precisam ser devidamente ajustadas. Mas é uma obra riquíssima. Eu fico aqui sempre cobrando, né, aos amigos da FEB, né, que possam ver a publicação dessa obra, quem sabe aí, né, já pensando nos 200 anos de nascimento do Dr. Bezerra de Menezes, que será em 2031, né? Bom, eu não sou Luciano Clay, né? Eu sou Bruno Tavares. Federação Espírita Brasileira já está muito atrasada a publicação dessa obra. Por favor, né? Os queridos amigos Geraldo Campetti, né? Então, o Samuel lá, que tem amizade com o pessoal, Samuel Magalhães, Marta Antunes, eu entrevistei todos eles, então fica aqui o pedido, vamos publicar a obra, né, do Bezerra. Luciano, luxo é lixo. Ah, claro que a gente que constitui família, você, na medida do possível, claro, você tenta dar um certo conforto aos seus rebentos, não é? Pelo amor de Deus, né? A gente vive em sociedade, a gente não vive mais no mundo primitivo, não é? Então, o conforto honesto, do trabalho honesto, é uma coisa, Luciano, não é? Mas o Bezerra de Menezes, ele que teve os altos e baixos já, um homem que foi empresário, industrial, terminou pobre. Luciano, ele diz uma coisa muito séria, né? Ele diz assim: riqueza não traz felicidade. O ouro assola as paixões ruins. A riqueza afrouxa os laços de família. Aí eu te pergunto, Luciano, a riqueza afrouxa os laços de família? Nós estamos no mundo material, entendemos com o espiritismo
que temos, evidentemente, que em vivendo na Terra, sabermos lidar com aquilo que, em cada jornada existencial, em cada encarnação que nós temos que lidar com essas provas pelas quais nós passamos, seja a da pobreza, seja a da riqueza, que no dizer das entidades venerandas é muito mais capciosa, muito mais propensa a que nós vacilemos e tropecemos do que a outra. Claro que o dinheiro, os recursos de natureza material, que é algo perfeitamente compreensível na busca de cada um de nós, sem os excessos, faz parte do nosso processo de maturação psíquica. O que nós devemos, no entanto, e assim aprendemos com o Espiritismo, é nos preocuparmos mais em sermos pessoas cada vez melhores e não termos coisas de natureza material. Até porque são sábias as palavras dele, que é a referência das nossas vidas, Jesus, para que nós procurássemos entesourar tesouros no céu da alma, no nosso mundo interior. Aqueles tesouros que a traça não corrói, que a ferrugem não consome, que os ladrões não vão desenterrar e não vão roubar nunca. O dinheiro é meio e não fim. Doutor Bezerra tinha essa visão. E mesmo tendo prosperado materialmente nos anos 1860 e, sobretudo, na década seguinte, 1870, quando, mercê do seu trabalho digno, honesto, à frente da Companhia Arquitetônica, por exemplo, ou à direção de empresas ferroviárias, ele logrou alcançar um robusto patrimônio, com várias casas na Estrada Velha, mas depois, devido ao seu desprendimento franciscano e de uma série de fatores, os reveses da economia, sobretudo com a política malograda já do início da República de 1891, do encilhamento de Rui Barbosa, então ministro dessa fase já da política nacional, ele vai perder praticamente tudo e desencarnará na mais extrema pobreza do ponto de vista material. Então, o alerta que ele nos faz é exatamente nesse sentido. O doutor Bezerra sempre procurou dar tudo de melhor aos seus filhos. No final da existência, quando já passava por privações, sobretudo nos anos 90, isso, de certa forma, o incomodava, mas ele nunca prescindiu da necessidade, portanto, de propiciar uma boa educação aos seus filhos. Todas as filhas foram devidamente educadas em escolas por ele, inclusive muitas até inauguradas, como a Escola Municipal de São José, de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Então, as filhas todas tocavam algum instrumento musical, notadamente o piano típico da época, aprendiam as lições inerentes ao estudo de uma jovem naquela época, como igualmente os filhos, todos tiveram oportunidade. Teve um até que seguiu sua carreira, não o que desencarnou, que não pôde concluir o curso médio, mas o José Rodrigues Bezerra de Menezes, que seguiu a sua carreira na Faculdade de Medicina, mas optando que naquela época tinha que cursar a Faculdade de Medicina e odontologia era como se fosse assim, uma especialização do curso médico, então ele segue a carreira odontológica, embora não a tenha exercido posteriormente. Então, nós vamos ter os filhos do Dr. Bezerra de Menezes recebendo o conforto devido em casas bem arejadas, em um chalé que ele morava na Estrada Velha da Tijuca, que inclusive ele faz menção desse romance a esse chalé, que foi o encanto da vida dele, uma chácara muito aprazível, né, que ele obtém mercê do seu trabalho, a que fizemos menção, mas depois ele tem de vender essa chácara é posta em leilão, por conta desses reveses de natureza material. Então, querido, essa preocupação que o doutor Bezerra de Menezes é uma preocupação que todos nós temos de ter, dar educação aos nossos filhos, todos nós queremos que eles prosperem, e é perfeitamente compreensível que busquem para ter uma vida materialmente confortável, mas que isso não seja tão somente isso, o móvel de suas jornadas na Terra. O dinheiro é meio e não fim, até porque sabemos que o dinheiro compra a cama, mas nem sempre o sono, compra a lâmpada, mas não a luz, compra o livro, mas não o conhecimento, compra remédios e remédios caros, mas nem sempre você tem sua saúde física restituída. Então, o dinheiro não é tudo. O doutor Bezerra tinha essa percepção, e não poderia ser diferente. O seu desprendimento legitimamente franciscano não podia agir de outra forma. Luciano, e aí a gente está chegando ao fim do programa. O Bezerra dá um conselho à mulher mãe, ao homem pai, não é?
quando ele diz assim, Luciano, ipsis literis, viu, pessoal, tá? Ipsis literis, que a mulher mãe não queira ser orgulhosa e vaidosa. E o homem não queira galgar os primeiros lugares passando por cima de tudo. Luciano, sem querer cair no anacronismo, hoje a mulher, claro, está no mercado de trabalho, mulher produz, né, e é remunerada, né, quase em pé de igualdade, e vai, daqui a pouco, em pé de igualdade semelhante ao homem. Mas isso aí também está atual, Luciano. Hoje, com as facilidades, você vê mulheres vaidosas quase competindo com as filhas, né? E você vê o homem ser universal. Alguns querendo os grandes títulos, passando por cima de tudo e de todos, né? Então, esse conselho de Bezerra não é anacrônico, é um conselho perfeitamente atual, né, Luciano? Sem dúvidas, Bruno. Claro que ele se referia ao comportamento da sociedade no Brasil oitocentista, em que a mulher, infelizmente, não tinha vez na sociedade brasileira da época, nem mulheres médicas nós tínhamos, as primeiras mulheres médicas, uma vai ser formada nos Estados Unidos, já nos anos 1870, e uma outra, a primeira a se formar médica no Brasil, já vai ser nos anos 1880. As mulheres exerciam as funções de professoras, do hoje chamado ensino fundamental, grandemente importantes, as atividades do lar e, no caso da área de saúde, algumas enfermeiras, como é o exemplo da grande Ana Nery, né, que é a mulher que se constitui no ícone aí, as que trabalham na área da enfermagem. Então, querido, de fato, o doutor Bezerra de Menezes faz uma colocação muito ponderada para o seu tempo, que serve para todos nós. A questão, inclusive, relacionada ao que nos dizem os Espíritos Reveladores, de onde vêm todos os males, as dificuldades da humanidade. Quando os Espíritos dizem, de forma muito competente, que são o egoísmo e o orgulho, as duas chagas abertas nas entranhas do nosso ser, que ainda nos fazem sofrer e nos impede de uma caminhada mais acelerada no rumo da conquista dos reais valores, valores imperecíveis da vida, que são os valores espirituais. Então, a vaidade é filha do orgulho, né? Então, está ali já alertando a mulher e alertando ao homem também, no caso especificamente em relação à mulher, para que nós entendamos, não há vaidade de se embelezar, isso faz parte. Hoje a vida começa para as mulheres, graças a Deus que acabou a história da mulher balzaquiana, né? A vida para as mulheres não começa nem aos 40, não, começa aos 50, né? Vamos colocar mais para frente. Então, a vida é outra, as mulheres estão muito mais valorizadas, mas o que o doutor Bezerra de Menezes colocava é que isso não implica no afastamento do lar, da convivência com os filhos, dessa postura sempre terna, afetuosa, amorosa que a mulher e o homem também devem ter. Da mesma forma, o homem. Nós não podemos ser, lembrando a resposta dos espíritos reveladores, falamos do orgulho, egoístas, porque o egoísmo e o orgulho são os causadores de todo e qualquer problema que você possa identificar em qualquer fato da história da humanidade. Sempre terá por trás algo relacionado ao orgulho ou ao egoísmo. Os problemas da natureza econômica, política, religiosa dos nossos dias ou de outrora sempre têm as suas raízes nessas duas defecções morais da alma humana. Então, o homem também não pode pensar só em si. E hoje em dia, na vida corrida, tudo bem que tem a peleja pela sobrevivência, que nos faz muitas vezes esquecer da necessidade da vivência, de sentirmos mais a presença dos nossos. O que o doutor Bezerra coloca em relação à mulher, em relação ao homem, é que nós procuremos valorizar o que existe de mais sagrado na vida em família, que é o lar, naquele ambiente sagrado, que inclusive da velha tradição romana, né? Lá vem de lareira, né, onde se tinha o culto ao fogo dos antepassados, aquele ambiente que aquecia as almas, principalmente em tempos frios, né, todos estavam ali unidos, ou lá, essa comunhão de almas que vem à Terra para reassimilarem lições, ou aprimorarem êxitos de conquistas de existências transatas, as almas afins, as almas que não são afetuosas. Nesse destaque importante, a família, que nos dizer
de Aristóteles é, e continua sendo, a célula máter da sociedade. Aí, repetimos, querido, e agradecer a você por ter pensado essas expressões de época, mas perfeitamente condizentes com a maneira como nós pensamos nos dias atuais. Parabéns ao doutor Bezerra de Menezes e veja a atualidade do pensamento desse homem que ficou entre nós até hoje, mercê do amor que ele tem pela família brasileira. Né? Por isso que ele deu um jeitinho cearense, fraternalmente burlou, aí convenceu a solicitação de Maria, através de Celina, para que ele ficasse conosco até o final do século passado. Ele burlou aí, quando eu digo, deu um jeitinho cearense, conseguiu mexer nessa programação e permanece conosco até hoje e continue dando outros jeitinhos aí para ficar como um pai espiritual, e por que não dizer também como uma mãe espiritual, agindo sobre os nossos psiquismos, como agiu, atuou num filho muito amado que deu autorização para permanecer na Terra por mais tempo, foi o nosso Raul Teixeira, lembrado por você e por nós no início do programa. Chegamos à última pergunta, que não está na tua pesquisa, mas o seu outro amigo, Divaldo Franco, recebeu por via psicográfica uma obra linda, importante e grave de Joana de Ângeles, SOS Família, não é? E aí eu te pergunto, Luciano, na plena transição planetária, né, na noite do mundo, a família padece ameaça grave, Joana está certa, de lancer cibrado, é necessário sim um SOS família, Luciano. Certíssimo, querido. É a nossa opinião. Pode parecer até uma opinião de alguém que é conservador. Não, nós temos que conservar aquilo que essencialmente é bom, que é lógico, que é inquestionável, o respeito entre os membros de uma mesma família, o amor, que deve ser sempre a tônica recorrente, a pauta das relações entre seres que, sobretudo para nós que somos espíritas, sabemos, por uma leitura diferenciada, de que a família ali, como dissemos em resposta à questão anterior, ela permite aglutinar e jungir pela matéria, pelos laços da consanguinidade, seres, espíritos que palmilharam estradas ínvias do passado espiritual, que foram adversários, que foram comparsas, mas que, pela lei de amor da reencarnação, nós temos a oportunidade de voltarmos à experiência material através de um novo nascimento e reassimilarmos as lições, como também essas almas que palmilharam por estradas de outrora e que foram almas afins, almas que se identificaram e que também voltam a essa convivência. E nós precisamos tanto, tanto, tanto dessa boa família, porque nós estamos vivendo, Bruno, embora as dificuldades, mas que muito ajudaria em relação à questão do suicídio, que hoje é uma pandemia, a depressão, as crises de ansiedade também não são mais nem epidemias utilizadas de forma mais localizada, são pandêmicas, são de repercussão mundial. Então, a convivência em família, a possibilidade do diálogo fundamental, você lembrou aí a relação entre mãe e filha, na colocação do Dr. Bezerra de Mineiro, a conversa sincera com os melhores amigos. Eu digo sempre, como professor, como educador, aos meus alunos: olha, queridos, os nossos melhores amigos, claro que há as exceções, como em tudo na vida, os nossos melhores amigos não são os colegas de sala de aula, que você tem hoje, não tem amanhã. Mas os nossos melhores amigos são os nossos pais, que são capazes de tirar um fígado, se puderem até em vida, tirar um coração, para dar a você, sacrificando a sua própria jornada na Terra. Então, esses são os nossos. Pode ser que seu pai seja diferente, seja aquele pai mais conservador, aquele pai mais de uma geração dos anos 60, dos anos 70, porque às vezes você acha que o bom pai é aquele que coloca o boné para trás, fala em gíria, que pode ser também um bom pai, mas não necessariamente. O importante é que o pai saiba lidar com o filho, que vivendo no mundo de tantos apelos, ele chegue mais junto, como a mãe também na proposta, repetimos, do texto do Dr. Bezerra de Menezes. Digo sempre, aparecem 9 amigos de 10 para lhe convidar. Vamos tomar uma, quando eu era na juventude,
Eu nunca bebi, nunca fumei por opção minha, não era nem espírita, mas sempre fui muito firme nas minhas convicções. E não que isso, evidentemente, me coloque numa posição melhor do que ninguém. Em hipótese alguma, que existem vícios que são morais, são muito piores, que nós temos de trabalhar. Mas ninguém nunca fez a nossa cabeça. Eu devo muito aos meus pais, principalmente meu pai também, que foi minha referência, meu exemplo de vida, meu amigo, de quem eu herdei, além do nome, a profissão, o ofício de professor. Depois de ter peregrinado em outras áreas do conhecimento do saber humano, optei por ser professor por causa do meu pai. Embora ele professor de literatura, língua portuguesa, é professor de história. Mas o que eu quero dizer, meu querido, para finalizar essa nossa conversa em torno da família, né? Muito oportuno o tema, e aí eu volto ao Raul Teixeira, que aqui estou lembrando constantemente dessa alma tão querida que nos ensinou tanto quando fez as suas preleções, enfatizando muito essa temática. Nós temos de ter essa atenção diferenciada, sim, à família, que, concordando aí com Dona Joana, como respeitosamente a chamamos, nessa obra que todos deveriam ler, nós precisamos estar, sim, muito atentos em relação ao que está acontecendo nesse nosso mundo de evidente mudança, de evidente transição, para que nós possamos nos manter no trilho, né? No trilho da construção de uma família em que haja diálogo, em que haja fraternidade, em que haja respeito e que haja amor. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso programa. Antes de pedir a Luciano para fazer a prece e finalizar, eu queria citar alguém aqui, já que a gente citou o José Raul Teixeira. E nesse programa, eu ouvindo o Luciano, eu tive a perfeita dimensão do que ele falou. Não por Luciano Clay, e muito menos por mim, mas sim essa perfeita dimensão vem por causa do Dr. Bezerra de Menezes, né? O querido amigo Wagner Gomes da Paixão, orador espírita, divulgador das Alterosas lá de Minas Gerais já. No último programa em que o Raul assistiu e comentou, o Wagner deixou um registro, está lá no vídeo, né? Esse programa de vocês é um dos programas importantíssimos para o movimento espírita mundial. A gente vê por quê, por causa do Dr. Bezerra de Menezes, né? Então, o programa de hoje foi belíssimo, sendo diferente, mas muito importante para apertar esse laço familiar. Aliás, é uma campanha da FEB, né, Luciano? Aperte mais esse laço. A FEB acerta também, né? Acerta também. Errar é humano, acertar também. Parabéns à FEB por tudo de bom que ela fez e por essa campanha, né? Luciano, faz a prece. Faço sim, querido. Me permita, já que você o lembrou, eu não sabia dessa mensagem do Wagner, um amigo muito querido, uma alma por quem eu tenho um carinho muito grande, extremamente afetuoso. Então, um beijo no coração desse irmão muito amado da terra de Chico Xavier. Amado Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade da noite de hoje, nessa conversa fraterna, mas grandemente importante, já que abordamos um pouco a vida familiar do Dr. Bezerra de Menezes, que certamente inspira todos nós a seguirmos os seus passos para encontrarmos na convivência em família o equilíbrio necessário a que prossigamos na nossa jornada espiritual. Abençoa todos quantos se encontram conosco, sintonizados nessa live, neste programa, cujo intuito é, sobretudo, render o merecido tributo ao teu dileto filho, grande apóstolo da unificação, o nosso Dr. Bezerra de Menezes. Ser conosco hoje e sempre, Senhor. Bem, quero dedicar esse programa à minha mamãe Eva. Mamãe, tudo que eu vi de Luciano Clay, tudo que eu aprendi com Bezerra na noite de hoje, devo muito a ti, mamãe. Muito a ti. Onde você estiver, nosso amor permanece, manhã. Beijo na alma. Luciano Clay, um pedido final. Não fique orgulhoso, viu?
por ser agora da Série C, eu ter ficado na Série D. E não seja egoísta. Como eu fiz por você, torça, ore pelo meu Santa Cruz também. Tá certo? Oro sempre, viu? Oro sempre, se preocupe não, que eu tô orando pelo seu time. Vai chegar lá também. Beijão. Tchau, meu irmão.